É com a enorme alegria e satisfação que eu anuncio que está aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus, conforme tínhamos destacado logo no preâmbulo da nossa edição do Embalo Total, aqui quando da narrativa do Histórico do Dia, a queridíssima, competentíssima doutora Tereza Ferro, ela que é a minha convidada para lá de especial neste dia 26 de maio, dedicada ao combate ao glaucoma. E nada melhor do que a gente falar com quem realmente entende do assunto e representa a Palmeira dos Índios, o nosso estado de Alagoas e, por que não dizer, o nosso país com maestria. Queridíssima doutora Tereza Ferro, seja super bem-vinda agora aqui presencialmente. Sábado a gente conversou no Embalo Total também, mas via link, ela lá em Maceió, naquele stand no Maceió Shopping, e foi um sucesso também, né, com material informativo acerca do glaucoma, do combate, das formas de prevenção. E ela passa a cumprimentar nesse momento em nome do Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro, que também tem o selo de autenticidade da queridíssima doutora Maria José Cardoso Ferro. Um abraço, um beijo no coração dessa criatura de Deus maravilhosa, sensacional e tia dessa obra-prima aqui, a nossa querida doutora Tereza Ferro. Parece uma criança, uma menina de tão bela que é. Não é só interiormente falando não, né? As imagens por si só falam. Doutora Tereza, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme tê-la conosco aqui, dividindo bancada de notícias nesta manhã de terça-feira, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, 26 de maio do ano 2026. Bom dia, Aline, muito obrigada aí pelas palavras e obrigada pela oportunidade de sempre. Sempre um prazer estar aqui conversando com você a respeito de todas as doenças, né? Principalmente esse mês de maio, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Glaucoma e a Sociedade Alagoana de Oftalmologia vem falando a respeito do glaucoma, fizemos campanhas, conversando, esclarecendo, tirando as dúvidas das pessoas a respeito dessa doença, Aline, que pode levar à cegueira de forma irreversível. Infelizmente, doutora Tereza Ferro. E eu queria começar que a senhora, por gentileza, nos repassasse como é que a gente pode ter os sintomas iniciais ou identificar, né, a melhor expressão talvez seja essa, que talvez estejam ali surgindo alguns indícios que a pessoa pode estar acometida com essa doença, com o glaucoma. Eu falo que o glaucoma é um vilão, né? Principalmente porque na sua fase inicial ele não costuma dar sintomas, né? Então, o paciente, infelizmente, ele não percebe. Por isso que a gente fica sempre alertando as pessoas em relação a essa doença. Então, se você tem histórico familiar de glaucoma, não espere ter sintomas. Procure o médico oftalmologista, faça a sua consulta, porque só assim nós vamos poder te ajudar. Infelizmente, o glaucoma é causa de cegueira irreversível. Então, precisa sim fazer o seu acompanhamento, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, com histórico familiar de glaucoma. Hoje em dia, a gente sabe também que os automíopes, os hipertensos e diabéticos, eles também podem desenvolver o glaucoma. Então, esses pacientes precisam estar com sua glicose controlada, com sua pressão arterial controlada e com exame oftalmológico também em dia. Doutora Tereza, a única maneira da gente saber identificar que a gente tem glaucoma é uma doença congênita, é uma doença derivada da nossa genética? Somente o médico oftalmologista pode confirmar esse laudo, dizer que a pessoa realmente possui o glaucoma? O glaucoma ele pode ser congênito, tá? A criança ela já pode nascer com glaucoma, infelizmente, tá? Às vezes unilateral, às vezes bilateral, associada a algumas outras doenças genéticas, mas sim, o médico oftalmologista é o único capaz de fazer esse diagnóstico. Então, durante a consulta, ele fará alguns exames, vai verificar ali a pressão do olho, vai fazer o exame de fundoscopia, ver como é que está o nervo óptico e, se julgar necessário, vai solicitar mais alguns exames complementares. Então, por isso da importância. E lembrando que criança pode ter glaucoma, existe o glaucoma congênito, o glaucoma juvenil e o mais comum, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, né, que dá na maioria das pessoas acima dos 40 anos. Tem que ter cuidado também as pessoas da raça negra, os asiáticos, que têm uma predisposição maior também a ter glaucoma. Então, qualquer pessoa pode ter glaucoma.
tá? Doutora Tereza Ferro, é uma doença que tem cura ou é uma doença incurável? Na verdade, o glaucoma não tem cura, mas ele tem controle, tá? Então, se a gente faz o diagnóstico precoce, se o paciente chega no consultório ainda com a sua visão preservada, a gente consegue segurar essa visão. Lógico que vai precisar da adesão do paciente, ele vai precisar usar os colírios, né? Que o tratamento do glaucoma é com colírios. Hoje em dia também a gente tem um laser. Eu tenho pacientes, já tive pacientes que não conseguem usar os colírios porque os colírios têm seus efeitos colaterais. E aí, excelentes respostas com o SLT. E esse laser a gente já está disponível aqui em Palmeira dos Índios. A gente já está fazendo esse laser aqui. Ô, Glória. Doutora Tereza, no caso, é uma doença gradativa que, quando detectável pelo médico oftalmologista, se você não fazer ali o uso permanente dos colírios, dar seriedade ao tratamento, realmente a pessoa vai perdendo aos poucos o campo visual? Isso. Geralmente, se a pessoa não consegue controlar essa pressão, começa a perder a visão lateral. E às vezes a gente não usa, né, essa visão lateral, por isso que a gente não percebe. Quando vem perceber, a gente já perdeu muito de visão. Infelizmente, alguns pacientes eles enxergam 100% de visão, mas aquele campo tubular, eles não têm visão de periferia. E é muito triste, porque isso dificulta dirigir, dificulta até andar, né? Então, a qualidade de vida do paciente com glaucoma avançado é difícil. Ele tem uma visão de frente, mas ele não tem a visão lateral. Doutora Tereza, quais são as formas da gente prevenir o glaucoma, da gente evitar o glaucoma, ou da gente saber lidar com a doença? Precisa de alguma restrição, alimentação, atividade física, que isso a gente concilia na maioria das enfermidades que acometem o ser humano? Como é que uma pessoa foi diagnosticada com o glaucoma? A partir daí, como vai ser a vida dela? Olha, geralmente a gente conversa com os pacientes em relação a isso, porque não tem uma coisa que eu diga assim, evite comer que isso não vai aumentar a sua pressão, não é tipo sal, né? Mas não tem. Mas alguns estudos já mostram que o cigarro, né, é uma coisa que deve ser evitada. Alguns exercícios que a gente fica de cabeça para baixo também precisam ser evitados. O paciente tem que controlar a sua glicose, a sua hipertensão. Tudo isso precisa estar controlado para que a gente também tenha um bom controle da glicose, né? A atividade física é super importante, mas a gente orienta a evitar exercícios que você fique de cabeça para baixo. Doutora Tereza, e quem for diagnosticado com glaucoma, faz-se o uso de uma lente, né, de um óculos? Isso aí interfere? Como é? São duas coisas diferentes, né? O óculos, se você precisa de óculos, é porque você está com um erro de refração, que também é uma doença, né? Que é a miopia, astigmatismo, a hipermetropia, são doenças oculares. Por isso, devem ser diagnosticadas pelo médico oftalmologista. E o glaucoma é diferente. O óculos não vai melhorar. Se a pessoa perdeu a visão ali pelo glaucoma, infelizmente os óculos não vão melhorar a visão. Mas às vezes auxiliam, porque você já pode ter outra doença associada, né? Então, uma coisa que a gente vem falando muito, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem falando muito, é em relação à automedicação, né? Sim, bem lembrado. Nós temos muito esse perfil, né? Eu ri que um paciente dizia, a gente quer ser o técnico da seleção brasileira e quer ser o médico, realmente, assim. Então, a gente precisa ter cuidado, principalmente com medicamentos com corticoide, tá? Porque tanto pode aumentar a pressão do olho, quanto também pode aumentar a catarata. Agora, na pandemia, a gente pegou muito paciente com catarata jovem, né, pelo uso indiscriminado assim do corticoide. Então existe o glaucoma secundário, né? A gente voltando a falar a causa do glaucoma, geralmente ele está relacionado à genética, né? Ao glaucoma primário de ângulo aberto, mas existem os glaucomas secundários ao uso de medicamentos, secundário a trauma. Então a gente precisa ter esse cuidado com medicamento. Colírio é medicamento e tem que ser prescrito pelo médico oftalmologista. Doutora Tereza Ferro, outro questionamento aqui dos nossos internautas e espectadores é a questão da conscientização que nenhum transplante de córnea também não cura a doença, não cura o glaucoma.
O problema do glaucoma é lá atrás no nervo óptico, lá na retina, que é onde fica esse nervo que ele vem lá do cérebro. O transplante da córnea, a córnea é uma camada que tem na frente do olho. Então não adianta assim, é como se a gente fosse a parte da frente e a parte de trás. Infelizmente ainda não existe o transplante dessa parte de trás do olho. O transplante é só da parte da frente. Então a córnea é que pode ser trocada, mas o problema não está na córnea. Né? A córnea só deve ser trocada se ela tiver com um problema, né? Com cicatrizes, que a gente chama de leucoma. Aí sim, mas não vai melhorar o glaucoma, o transplante. Mas quem sabe, né? A medicina vem evoluindo aí, né? Muitos estudos. Quem sabe no futuro eu vou estar voltando aqui para falar que descobriram a cura. Ia ser maravilhoso. Mas por isso que o mais importante é a prevenção. Cuidado com a automedicação, se cuidem, perguntem aos seus familiares, porque às vezes as pessoas têm glaucoma e não falam. Verdade. Assim, não diz, para a família, eu estou com suspeita de glaucoma. Todo mundo em casa tem que fazer o exame para avaliar. E o exame oftalmológico completo, né? Você vai fazer a refração, vai fazer a tonometria, que é para verificar a pressão do olho, fazer a fundoscopia. Então, o exame oftalmológico com o médico oftalmologista é completo. Então, a gente precisa fazer tudo isso, não é só óculos. Eu bato muito nessa tecla, que o exame não só são os óculos. Às vezes, uma pessoa vai lá procurar, porque está com dificuldade para enxergar, achando que só os óculos vão melhorar, né? E, às vezes, você tem outros problemas que os óculos não vão fazer o efeito necessário. Então, a prevenção é o mais importante. É crucial. Se a pessoa vier notando a perda da visão de forma gradual, aquele cansaço na vista, talvez os objetos meio desfocados, a visão embaçada, olhos vermelhos e doloridos, até em casos mais avançados. Então, é bom a gente estar atento aos sinais que o corpo nos emite, que a nossa visão nos emite também, né, doutora Tereza? Porque não só devemos procurar um oftalmologista quando a gente atinge 40 anos, se a gente enxerga bem do nosso ponto de vista, né, de perto, de longe, mas não. Se a gente identifica algo que seja diferente, que está ali caminhando em desacordo com o teu corpo, com o teu organismo, independente da tua idade. Olha, o glaucoma pode também acometer crianças, jovens, adolescentes, e não somente idosos ou aqueles que têm acima de 40 anos. Ficar atento e alerta a todos os sinais que o nosso corpo emite, não é isso, doutora Tereza? É verdade. Nem todo olho vermelho é conjuntivite, né, também. Exatamente. Então, todo mundo acha que é mais viral, que vai melhorar. E aí a gente tem que observar. Eu falo muito que o glaucoma ele não tem sintomas na fase inicial, mas a gente está falando do glaucoma primário de ângulo aberto. Mas existe o glaucoma de ângulo fechado, que é a crise aguda, né? Tem paciente que às vezes chega no consultório chorando com muita dor. Aí esse corre rapidinho e a gente tem que agir rapidinho para fazer com que aquela pressão baixe, para evitar que o paciente tenha perda irreversível da visão. Então, o glaucoma, a crise aguda de glaucoma é muito, graças a Deus, é mais raro, tá? Mas existe, então a gente precisa alertar os pacientes que, se tiver com o olho muito vermelho, com dor, com baixa de visão. Já tive pacientes que me trouxeram até tomografia, achando que era algo na cabeça, e quando você foi olhar, era a pressão do olho muito alta. Então, assim, é muito importante procurar o médico oftalmologista. Anualmente, no mínimo, né, doutora Tereza? Sim, a prevenção, sim. Agora, quando o paciente já tem glaucoma, dependendo se é um glaucoma leve, moderado ou avançado, aí geralmente eu vejo esses pacientes com 4, 5, 6 meses. Eu sempre oriento meu paciente a voltar, não passar um ano. Geralmente, com 6 meses ele volta para a gente ver como é que está a pressão arterial dele. Às vezes vou pedir exame de campo visual. Às vezes os pacientes reclamam, doutora, tem que fazer de novo esses exames. Sim, o campo visual é um exame que a gente tem que fazer todo ano, para que a gente possa estar avaliando se está tendo alguma perda dessas camadas de fibras nervosas. Inclusive aqueles que têm a predisposição ao glaucoma. Sim. Dona Silvânia Canuto é uma prova disso, né, doutora Tereza? A cada 6 meses, graças a Deus, ou quando antes requisitado pela doutora Tereza, a doutora Marijé, a gente está lá no centro oftalmológico, eu acompanho a manhã, que ela tem uma predisposição ao glaucoma, e prevenir é melhor do que remediar em qualquer situação. Olha, doutora Tereza, a Martinha Félix, lá do
do Povoado Santo Antônio, ela está dizendo agora viu, Aline? Novíssima, parabéns. Lhe achou linda também. Manda um beijo para ela. Eita, muito obrigada, Martinha. Obrigada. Um abraço para você. Ô, doutora Tereza, eu quero te agradecer assim do fundo do meu coração, porque hoje a agenda aqui foi meio apertada e a gente não poderia, de forma e hipótese alguma, deixar passar em branco essa data de crucial, suma importância para todos aqueles que nos ouvem, nos assistem nesse momento. E a doutora Tereza, tão gentil e educada como sempre, deixou lá seus pacientes no Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro, tirou o jaleco, veio aqui cumprir a nossa agenda, atender o nosso pedido, vai retornar para lá agora. Já estou voltando, pessoal, esperem aí um pouquinho. Minha flor, que Papai do Céu te abençoe grande e obrigada. poderosamente, que o Espírito Santo continue a ser o norte, não somente da senhora, mas de todos que compõem o Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro, que é referência nacional e gosto de dizer internacionalmente falando, porque Palmeira dos Índios muito se congratula com profissionais dessa capacidade, do know-how de vocês. Obrigada, Aline, muito obrigada. E a gente, assim, fica realmente enaltecidos em termos parceiros que realmente fazem a diferença e conseguem representar tão bem o nosso estado de Alagoas e, por que não dizer, o nosso Brasil. Olha, os elogios aqui não param. Josefa Farias, ela é linda e mandou uma rosa para a senhora. Obrigada. Quero também deixar um beijo aqui para as pipoquinhas, tá? Que são maravilhosas. Mandar beijo para minha mãe também, que está escutando Dona a Amparo, gente. Um beijo, a senhora. Olha, estávamos ali tecendo elogios, não era, doutora Tereza? No intervalo do Padre Manzotti, que a sua vitalidade, a sua força, o seu empoderamento. Menina, ela acompanha as netinhas, as sobrinhas, né, agregadas das netinhas, a Maria Alicia, olha, a Maria, o pessoal tem um carinho pela nossa queridíssima Dona Amparo Ferro, também uma figura ilustre, importantíssima, no coração não só dos minadorenses, né, doutora Tereza? Um beijo para a Minador Negrão, mas todos os palmeirenses, né, a gente aqui que sabe o quão a família Ferro é detentora de um carinho todo especial de toda a nossa sociedade. Obrigada, Aline, obrigada a todos. Um beijo para Mariana, Manuela, Rosival. Toda a família Ferro, Mari, a The Best Friends, né? Manu, nossa futura doutora, coisa mais linda do mundo. Depois vai assistir esse momento aqui com a mamãe. Que o Espírito Santo abençoe e proteja todos, tá? Também os demais profissionais lá do Centro Oftalmológico Osório Cardoso Ferro. Gratidão é e sempre será a palavra de ordem. Muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. Olha, doutora, Angelita Conceição, sou de Minador do Negrão. Ontem fui atendida por essa profissional maravilhosa, a doutora Tereza. Sou super cliente dela. Ô, Angelita, obrigada, viu? Angelita fez o procedimento do laser, não foi, Angelita? Olha, já está prevenida. Olha como ela é atenta a todos os seus pacientes. Está vendo, Angelita? Um beijo no coração de vocês. E prevenir sempre será melhor do que remediar, né, doutora Tereza Ferro? É verdade. Muito obrigada, Aline. A gente que agradece. Eu papeei, eu dialoguei com essa médica oftalmologista competentíssima, doutora Tereza Ferro, que aqui esclareceu e muito, tá, nossas dúvidas acerca dessa data pra lá de importante, o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, dia 26 de maio, e é uma data que a gente deve lembrar mês após mês, não somente no dia 26 de maio, não somente no mês das mães, das noivas, mas a gente precisa ficar atento a todos os sinais que o nosso corpo emite.